Oi, boa noite. Tô vendo aqui se eu já tô ao vivo. É a primeira vez que eu começo. Aham. Ó, a Glaucia entrou, então isso significa oi, que eu já tô ao vivo, esperando a Ana pra gente começar o bate-papo. Vamos agora, Ana, eu não sei, eu acho que tu me pede pra mim te adicionar aí, é isso? Vamos ver como é que funciona. Não, é. Tá me ouvindo, Ana? Deve ter o convite aí, tu pede que eu te adiciono aqui, é isso? Isso. Fazer a transmissão ao vivo, aguardando, conectando. Aê! Deu certo! Deu, primeiro é complicado, né? Eu nunca tinha iniciado, né? Eu sempre sou convidada. Sim! E aí, até a Aí, agora, gente até se aham, a gente, acostumar, né? sim, agora o nervosismo. É verdade, né, Bia? Tu tá conseguindo me ouvir bem, Bia? Tu tá me ouvindo? Eu tô sem fone de ouvido, mas acho que tá Tá. dando bem. Não, Tá, não eu, tá? eu tô te ouvindo bem também. Tá tranquilo, assim. Vamos ver, entrou a Gláucia, Daiane, que eu acho que é tua amiga, né? Oi, Dai, tudo bem? Vamos dar um tempinho para entrar algumas pessoas mais, né? Para a gente Sim, poder começar a conversar. tá dando pra ouvir. Ai, que bom. Ah, então, ótimo. Às vezes, se a gente, eu percebo assim que às vezes a pessoa tá falando e a gente não tá mais escutando, né? Então, se acontecer isso também, o pessoal pode escrever aí que a gente Sim, dizer para nós. É, né? organizando, né? Nem sei, agora a gente fica perdido em hora, né? Porque daí não aparece o horário, daí a gente não. Tu Sim, tem aí? eu botei um reloginho aqui do lado para ir me Ah, então. controlando. Olha, oi, Oi, Grazi! A Grazi, querida, todas as lives que eu participo, ela sempre está. Amada. é, É uma vamos paciente lá. aí de muitos anos, uma parcerona, Sim. querida. Ai. Muito frio por aí? Nossa, hoje e agora há pouco começou uma chuvarada, um temporal. Eu pensei, pronto, falta dar umas quedas de luz, essas Ah, sim, coisas. Deus. Aí você vai à internet. Aham. Ai, meu Deus. Mas eu acho que tá tudo certo, né? Aham. Tranquilo. Então, vamos lá. Para quem eu tenho os amigos que não me conhecem aí, o meu nome é Beatriz, trabalho com terapias integradas aqui em Porto Alegre. É mais ou menos isso. Tu aí, Ana. Então, eu é uma função, né, Bia? Eu então, meu nome é Ana Paula, né, para os teus convidados que estão aí que não me conhecem. Eu sou natural aqui do interior de Santa Catarina, né, de uma cidadezinha bem pequena, mas eu com 17 anos mudei para o Rio Grande do Sul, para em Lajeado, aonde eu iniciei então a minha carreira aí na área, né, de terapias, enfim. E aí depois de lá, então, mudei para o Mato Grosso. Do Mato Grosso, vim aqui para Chapecó e hoje eu tô aqui, né? Sim, sim. Já faz quanto tempo faz que tu voltou? Eu cheguei aqui em julho do ano passado. Então vai quase fazer um ano já, Bia, Sim, sim, que eu tô aqui, né? E no reprocesso, né? Eu sempre falo assim sim, que não é que seja você, tipo, recomeçar do zero, né? Mas ao sim, mesmo tempo, você tem uma bagagem, tem uma carga, mas você está num lugar onde ninguém te conhece. E aí você sim. tem que recomeçar nesse processo, né? Sim, Mas hoje eu até assim eu abri a caixinha de perguntas e sim, né, para as pessoas assim, que às vezes a gente recebe volta e meia perguntas, né, Bia? Mas para se tivesse alguma coisa mais específico. E aí uma pergunta assim que eu recebi, até eu acho que eu vou começar falando assim de mim por essa pergunta, sabe? Que foi sim. bem interessante, Silvia.
você me permite? Sim, fica à vontade. Então, Bia, a pessoa perguntou assim: como foi o start na tua vida profissional e por onde você começou? Como descobriu esse caminho, né? É uma é uma pessoa aí que também eu tô percebendo que ela tá acho que numa mudança assim de vida profissional e Uhum. ela me acompanha bastante, volta e meia assim me escreve, me pergunta algumas dicas, né? Então, eu acho que eu falei pra ela, eu vou responder tua pergunta lá na live dela. Ela disse: "Ah, eu não sei se eu vou conseguir estar". Eu falei: "Depois tu assiste, então". Sim. Mas assim, né, Bia, o meu começo, né, eu sempre falo assim que trabalhar com terapias, com massagem, gostar dessa questão assim de medicina oriental, isso sempre esteve dentro de mim, né? Eu, desde criança, era aquela de estar lá fazendo uma massagenzinha na mãe, no pai, né, Sim. na avó. E tinha assim, eu gostava muito dessa coisa do tato, né? Do contato, enfim, né? E, e isso foi assim, foi, na verdade, assim, eu acho que eu fui crescendo e isso foi crescendo comigo, né, Bia? Porque sempre que eu pensava em cursar alguma coisa, eu pensava em algo relacionado à saúde, né? Algo que estivesse ligado ao corpo, à mente das pessoas, algo que eu conseguisse colocar em prática a massagem, mas que eu tivesse esse contexto todo, né? E aí, então, eu tinha 17 anos quando eu mudei pro Rio Grande do Sul, para Lajeado, né? E aí comecei naquela busca, né? Ah, eu quero fazer alguma coisa nessa área. Meus pais não tinham Sim. muitas condições, assim, Bia, de essa coisa de pagar faculdade, ajudar financeiramente nisso, né? Então, o meu início foi com curso técnico em massoterapia, né? Foram 2 anos e meio, todos os dias a gente tinha aula. Então, ali que eu comecei a ter o primeiro contato com essa coisa da massagem, entender, conhecer o que que era, né? Claro que assim, o primeiro ano foi só teoria, né? Anatomia, fisiologia, toda aquela função, para depois a gente iniciar no contato físico com as pessoas e ter a parte prática, né? Do que eu realmente estava buscando. Mas era necessário todo aquele contexto. E então, assim, logo quando antes de eu terminar o curso, quando a gente já começou com a parte prática, né, Bia? Eu abri um espacinho assim na minha casa e eu lembro que eu comecei a atender alguns amigos, algumas pessoas, e foi assim o meu começo, sabe? Foi naquele espaço pequenininho, atendendo pessoas que eu não tinha, por exemplo, assim, eu tinha um outro trabalho, então era depois do horário, domingo, era literalmente assim, por gostar daquilo, né? E não só pensando, tipo, né, não. E aí, então, quando eu terminei o curso, eu continuei mais um tempo assim, e aí começou a despertar aquela vontade, ah, mas eu gostaria de ter o meu espaço, né? Assim, de abrir para o público, de ter isso, né? E aí, Uhum. então, eu tinha 21 anos quando eu aluguei minha primeira sala comercial e vambora, né? Fui com a cara e com a coragem. E foi foi muito bom, assim, sabe, Bia? Foi um desafio muito grande. E é ali que eu comecei o meu processo até de autoconhecimento, né? De Sim, entender, sim. assim, o que que era trabalhar com o ser humano, o que que era tocar aquela pessoa, né? Porque, Uhum. assim, às vezes as pessoas, elas têm aquela imagem que você está só tocando o corpo, a pele, o músculo. Mas a gente que trabalha com isso sabe que vai muito além, né? Com certeza. Uhum. É Vai bem ali. assim, Bom, um pouquinho diferente do teu, né? Porque eu dei tipo uma guinada com 42 anos, porque eu fui da área do judiciário. E aí eu tive que eu caí de paraquedas na massagem, né? Quando eu resolvi mudar, não sabia o que, que eu ia fazer. E resolvi fazer massagem. E aí, até o que a gente estava conversando, de repente me deparei com toda essa parte da biologia que eu odiava. Mas aí eu tinha uma idade, já olhava por um outro prisma, né? E já sim. pensava no ser humano como um todo. E para mim foi muito incrível, porque eu tinha muita dificuldade de tocar. É coisa louca, né? Olha E aí só. a massagem me
ensinou isso, porque depois, todo que veio depois, eu não consegui mais fazer sem tocar. Hoje eu necessito do toque, né? Né? Então, o meu processo foi um pouquinho diferente do teu. É, Né? Mas foi indo devagar. Mas sim. vamos lá, e aí tu E, conseguiu. e aí, Bia, então, nesse processo, eu comecei a gostar muito da questão de trabalhar, assim, com gestante. Sempre me atraía essa questão, assim, eu sentia algo diferente quando eu atendia uma gestante, sabe? Parecia, assim, que, não sei, uma luz, era muito, eu gostava muito. E aí, Sim, claro, né, Bia, a gente começa fazendo tudo, trabalhando com estética, com dor, assim, abrange um nicho muito grande, né? E com o passar do tempo que a gente vai vendo para que lado que a gente vai. Eu nunca curti sim. muito a questão da estética em si, mas eu Aham. fazia, eu tinha bastante clientes, pacientes, né, que gostavam, né, do meu trabalho. E aí, Bia, eu sempre fui assim de estar buscando, sabe? Participava de congresso, buscava produto diferente, sempre para estar melhorando, para assim oferecer o melhor para aquela pessoa que estava ali. Sim, Mas mesmo sim. assim, Bia, parecia que eu não, eu percebia que aquela mulher ou enfim aquela pessoa que estava ali buscando aquele processo estético às vezes não se encontrava naquilo ali. Parecia que faltava algo, assim, sabe? Que não era bem aquilo que a pessoa estava buscando. E eu me cobrava muito. Eu pensava, nossa, mas será que meu trabalho não tá bom? Mesmo assim que as pessoas vinham, né? Não era pela pessoa não vir. Mas eu me questionava, né, nessa questão, assim, parece tipo, melhorou agora, tipo, a barriga, agora tem isso incomodando, né? Sabe, assim, sempre parecia que tava faltando alguma coisa, né? E aí, nesse meio tempo, eu comecei a procurar formações em medicina tradicional chinesa, né? E Foi onde a gente se encontrou. foi onde a gente se encontrou, então, né? Se conheceu. E, e aí, quando eu entrei então nesse mundo da medicina chinesa, eu pensei, não, eu não quero mais a estética. Eu não quero mais Uhum. trabalhar com isso, né, Bia? E quando a gente começa, né, a trabalhar com essas questões da MTC, da medicina chinesa, a gente vê que é muito além, né, Bia? Que tem, assim, um emocional ali envolvido muito forte. E aí eu comecei a Uhum. compreender muito aquelas mulheres, né? Que às vezes, Sim. assim, eu sempre falo que se hoje eu pudesse dar um conselho para as pessoas que trabalham com a parte estética, seria se aprimore na parte emocional, né? Compreenda, às vezes, qual é a busca emocional que essa pessoa está passando e ela está buscando por algo estético, né? E é outras coisas que tem ali escondida, né? Olha o Rafa aí, o nosso colega também. Conforme eu e a Ana, a gente conversou, lógico, antes, né, para ver o que mais ou menos a gente seguiria, que linha, né? E eu comentei com ela que eu já, ao contrário, fui extremamente radical, não quero, né? Mas chegou um momento em que, pelo lado financeiro, eu tive que abrir mão e trabalhar com estética. De alguma maneira, eu tentava jogar isso do lado da terapêutica, né? E as pessoas chegavam e queriam, eu quero trabalhar meu abdômen. Sim, mas vamos trabalhar as costas também. É bom, relaxa, né? E tiveram alguns clientes que ficaram muito marcados, né? Uma cliente que eu comentei contigo, que foi a minha, chega para mim, eu olho para ela, ela disse que queria trabalhar abdômen. Bom, ela não tinha, no meu ver, nada, né? Que abdômen que tu quer tirar? A guria, óbvio que não voltou, né? Eu corri o cliente. E depois, com outro fato de uma menina que ela era muito bonita. Ela fazia faculdade e saía sempre com a turma, depois para beber, aquela coisa toda. Mas a mãe cobrava muito dela essa questão estética. Então É, ela ia mais pela mãe. Ela sempre comentava, a mãe era magrinha, a mãe era não sei como. Não que ela fosse gorda, né? Ela era uma menina que tinha algumas gordurinhas localizadas. Então ela ficava no atendimento divagando e pensando, tá, mas e se eu fizer uma lipo? Mas e se eu fizer se tu não abrir mão de beber e de festejar, não vai resolver, né? Mas ali ela fez um período, depois ela desistiu, mas não era uma satisfação dela, era sim, pela mãe, que ela estava ali pela cobrança que a mãe fazia pela questão estética dela, né? é. E
E aí foi um período que eu fiquei nesse período também da estética, muito porque eu tentava reverter, olhar por um outro prisma as necessidades emocionais das pessoas, Sim. né? O porquê? Porque sem associar isso ficava difícil trabalhar. É. E é triste assim, né, Bia, às vezes também quando a gente vê que uma pessoa ela tá ali se moldando, mas é porque é uma outra pessoa que quer que ela se molde, né? E não porque ela mesma tem vontade de fazer aquilo, né? E quando a gente muda, quando a gente começa a se moldar para agradar uma outra pessoa, a gente deixa de ser a gente, né? A gente tem que fazer essa mudança, mas pela gente mesmo, né? E não assim pelo outro em si. Então é até um pouco triste a gente pensar, né? Assim que às vezes as pessoas elas se sujeitam a essas coisas, né? Mas enfim, né, Bia? Mas foi um prazer. E E eu tenho o hábito de dizer que, na verdade, durante esse período da massagem, porque agora a gente está se apartando, nesse período era possível observar, porque eu sempre dizia que era a psicologia do corpo, sim, né? Porque muitas vezes tu ativa no corpo algum aspecto que não passa nem pelo crivo da razão e a pessoa soluciona. A é, gente vai percebendo isso, não que tu esteja trabalhando em cima disso, mas é isso, né? é isso Ver o aí. foco de cada um de nós. Eu tinha uma cliente que comentava muito a questão do braço. Toda vez que eu fazia massagem nela, ela dizia como meu braço é gordo. Era incrível, né? E aí tu vai percebendo todas essas coisas. E foi isso que me fez ir buscar mais coisas para entender o nosso processo, né? Isso Nosso, mesmo. nosso É. mente. E assim, né, Bia, tipo, nesse processo de terapias, a gente foi, assim, no caso, fui me aprimorando em todos os âmbitos ali que a gente encontra, né, nessa questão de terapias complementares, né? E automaticamente a gente vai se transformando junto nesse processo para conseguir também entender o outro que vem nos buscar, né, para conseguir acolher essa pessoa, né? Então, assim, eu acho que a medicina chinesa, ela foi o ponto-chave, onde começou a juntar várias coisas que eu estava buscando e que ela conseguiu me mostrar, né, que muitas coisas que estão armazenadas ali, que aquele corpo está carregando, já vem por outras coisas que ela foi vivendo, né? Então, o quanto mais a gente também está preparada e bem para lidar com o que o outro traz, porque eu sempre penso assim, né, Bia? Se aquela pessoa ela chegou até a gente também tem algo para aprender com a história dela, É uma via de né? duas. Isso mesmo. Então, assim, eu acho que não é à toa que nenhuma pessoa ela cai lá na nossa frente. Eu sempre falo que quando uma pessoa senta ali na minha frente, ela abre a vida dela, ela abre o livro dela, ela entrega a confiança em abrir o que tem de mais sagrado, que é a história dela, as dores dela, para pedir um auxílio para ajudar nessa caminhada. Então, assim, eu acho que o quanto mais a gente estiver bem e preparada para ajudar nessa caminhada, né, para ser aí uma ponte, né, de ligar, é muito importante, né? Mas enfim, né, Bia, aí nesse processo, assim, quando eu iniciei a questão da acupuntura, Sim. as pessoas hoje me perguntam, mas como você foi parar nessa questão da fertilidade, de gostar de gestantes, enfim, né? Teve um episódio, uma coisa que aconteceu comigo que foi que eu sempre falo assim, que parece que foi uma coisinha lá que veio pra tocar meu ouvido, né? Eu lembro que assim, a gente saía das aulas, né, Bia, principalmente na parte prática, já chegava no consultório e queria aplicar tudo que tinha nas pessoas que estavam que estava atendendo. E aí eu lembro que teve uma aula com o professor Alexandre e ele comentou da questão da acupuntura, da fertilidade, dessa ligação, né? Sim. E aí eu cheguei e a pessoa que eu ia atender era uma paciente que eu acompanhei ela, assim, pra te ter uma ideia, desde que ela conheceu o namorado dela, o marido dela, fui no casamento dela, acompanhei, ela passou por um processo de FIV, porque ela não estava conseguindo engravidar naturalmente, teve gêmeos, e eu cuidei de tratamento gestacional, né? A gestação dela inteira. E aí tá, eu comecei a conversar com ela, falei, nossa, fulana,
esse final de semana na aula, o professor começou a comentar do quanto a acupuntura consegue ser eficiente no auxílio de tratamentos para fertilidade, enfim. E aí ela disse, nossa, Ana, que pena que você não sabia disso quando eu estava nesse processo. Eu disse, mas tudo tem um porquê. Mas continuei colocando as agulhas nela, moxa, mas com nenhum intuito de trabalhar questões de fertilidade, né, Bia? Até porque Sim. ela tinha feito lipo, ela não queria mais ser filho, né? Ela passou e pronto. Passou umas semanas, meses, assim, Bia, eu não consigo lembrar direito, ela me escreveu me falando que estava grávida. Guria, eu quase tive um troço, assim, Bia, porque eu pensei, meu Deus, essa mulher vai me processar agora, porque, tipo, não era o objetivo dela engravidar, né? E Aham. aí eu lembro que eu até cheguei na aula, questionei o professor, olha, professor, será que é possível? Tipo, eu fiz assim umas 3 vezes, 4, né? E Uhum. eu disse, e ela tá grávida, enfim. E aí ele disse, olha, Ana, um processo para trabalhar a questão de fertilidade não é assim, não é uma ou duas sessões que vai fazer com que essa mulher harmonize esses meridianos e a gente consiga chegar na Sim. questão da gestação. Mas Aham. pode ser que ela tinha alguma questão, algum ponto ali bloqueado e justo você foi e botou nos pontos necessários. E como ela também, ela não tomava anticoncepcional nem nada mais, porque ela, na cabeça dela, tipo, eu não consigo engravidar, né, Aham. naturalmente. E, e enfim, né, aí eu pensei, nossa, mas cuidei dela, né, ela ganhou esse terceiro filho, hoje é a cereja do bolo, é a coisa mais amada do mundo, sim. E aí, Bia, a gente tinha que fazer o TCC, né, para apresentar toda aquela função. E aí eu tava, nossa, o que eu vou fazer? Será que eu vou fazer de ansiedade, de dor e tal? E eu pensei que não, quer saber? Eu vou fazer de fertilidade. Me lasquei, né, Bia? Porque quebrei a Aham. cabeça para encontrar material, livro, porque quase não se tem livros em português nessa questão da fertilidade, né? Sim, E sim. aí eu comecei a pesquisar, a buscar, e nessas buscas eu encontrei essa professora Érica, que é de Brasília, que ela passou por esses processos, né, para conseguir engravidar, e hoje ela dá cursos na área. Na época ela ainda nem dava cursos, né? É. E aí então ela me falou: olha, tem um professor muito bom que vai vir dos Estados Unidos, vai dar um curso em São Paulo, tu não quer ir fazer? E daí a gente se conhece, enfim, né? Eu, Sim. assim, fui mais no curso para conhecer ela, né, e entender a história dela e esse processo de acupuntura com infertilidade. E foi Uhum. foi ótimo, assim, sabe, Bia? Esse curso que eu fiz, esse primeiro curso, o professor Yaron, ele tem uma visão um pouco diferente, assim. Ele, tipo, pegou a medicina chinesa, a acupuntura, mas ele fez a técnica dele, né? Então é um pouco Sim. diferente da forma que a gente estudou, né? Mas aí depois, nesse processo, depois a Érica até, né, lançou aí os cursos dela, acabei fazendo com ela. Enfim, e aí que começou, sabe, Bia, assim, a minha vontade de querer estudar mais sobre isso, entender como assim que a acupuntura conseguia ajudar essas mulheres nesse processo, né? Sim. E Sim. também nos vários desconfortos que a mulher também sente durante a gestação, né? Aham. Tá, só que aí nesse meio tempo eu acabei engravidando. O primeiro momento da minha gravidez foi meio tenso, assim, eu fiquei bem mal, né? Tive que parar um pouquinho de trabalhar, depois eu voltei, consegui trabalhar até o final. Sim. E ganhei a Lívia, só que quando eu estava me preparando para voltar a trabalhar, a gente recebeu a notícia que o meu marido ia ser transferido, né? E aí a gente foi pro Mato Grosso. Então, assim, aí Uhum. começou a bagunçar um pouco a minha vida, né? Mas assim, uma Aham. bagunça boa, porque nesse processo eu conheci tantas pessoas maravilhosas que hoje eu só agradeço, sabe? Assim, nossa, Sim. não é à toa que acontecem as coisas, né, Bia? Uhum. E aí, então, a Lívia tinha 3 meses quando a gente mudou pra lá. Foi, assim, um desafio muito grande na minha vida. O primeiro foi porque o primeiro momento foi aquela coisa que me deu um choque. Opa, eu agora Sim. não sou mais a Ana, só a Ana profissional. Eu sou a Ana mãe, eu sou a Ana que tem uma família e eu preciso seguir com essa família.
né? Porque a sim. minha vida sempre foi trabalho. O meu foco era isso, era estudar, buscar me aperfeiçoar. Eu gastava o que dava nisso. Eu não tinha outra visão, assim, sabe, Bia? E, e aí eu pensei, cara, agora eu vou largar, né? 8 anos aqui que eu construí meu nome, de pessoas que me conhecem, uma agenda cheia, lista de espera para ir para um lugar onde ninguém me conhece. Como é que vai ser isso, né? Sim. E assim fui, né? Pensei, vamos lá, vamos embora, seja o que Deus quiser, né? E aí chegamos lá, então eu consegui, fazia acho que uns 2 meses e meio, 3 meses que a gente estava lá. Eu comecei daí a procurar escola para Lívia, né? Procurar trabalho, enfim, e entrei numa clínica que foi também muito bacana. E aí eu fiquei meio assim com essa questão, tipo, dou seguimento nessa linha da fertilidade, sabe? Deixo de lado, o que que eu faço? E acabei, tipo, não, vamos embora, né? Vamos lá, vamos dar sequência aí para o que eu pro objetivo. E aí a primeira Sim. paciente que eu atendi lá, para te ter uma ideia, foi uma gestante, né? Então, eu disse, a gente vai, acho que atraindo, né? Aham, aham, Né? esses propósitos. Aham. Isso aí. E então, no fim, daí continuei, né? Só que daí nesse meio tempo, claro, eu amamentava a Lívia, tava numa cidade que era um pouco mais longe, assim, para ter acesso às coisas, enfim. Mas não que me impediram de seguir com o meu objetivo, né? Mas Uhum. assim, daí, Bia, quando eu comecei de novo a plantar aquela sementinha de captar a confiança das pessoas para trabalhar essa questão da fertilidade, que também não é bem assim, né, Bia? Tipo, a pessoa não te conhece e vai cair de paraquedas, né, na tua frente. Sim. Aí, novamente, o meu esposo veio, ai, né, recebi uma proposta assim e tal, lá pro sul, e eu pensei, meu Deus, nunca imaginei que ia voltar pro sul, né? E agora? Mas, enfim, voltamos, né? Sim. E aí, Bia, quando eu cheguei aqui em Chapecó, aí que me deu um baquezinho, assim, sabe? Eu sempre fui muito forte, tipo, não, vambora, tá tudo certo. Mas no sentido assim, tipo, poxa, eu tô me dedicando tanto, estudando tanto pra isso, porque assim, é uma responsabilidade muito grande, sabe, Bia, quando você recebe um casal que tá nesse processo da fertilidade, porque você não tá Sim. trabalhando só algo, uma disfunção, você tá lidando com o sonho daquela pessoa, sabe? Uhum. Assim, Emocional, aham, é muito, é, mental, tudo. é muito profundo. Então, assim, eu também não queria, tipo, por exemplo, vender ou fazer algo por estar fazendo, sabe? Aham. E aí, por nesse momento, eu pensei, ah, quer saber o que? Eu acho que não vou mais trabalhar com isso, eu vou ficar só com parte de dor, sabe? E para não criar esse vínculo, assim, sabe, com as pessoas. Mas ao mesmo tempo me doía o coração pensar, sabe, Bia, em deixar isso. Que em Sim. algum momento da minha vida se apresentou para mim, sabe? E aí eu pensei, não, quer saber o quê? Eu vou seguir fazendo. E eu tenho, assim, quando eu mudei pro Mato Grosso, né, Bi, tanto pra cá, eu tenho na minha cabeça, eu vou trabalhar, eu vou fazer meu trabalho como se eu fosse ficar para sempre, sabe, aqui. No sentido de que eu nunca vou mudar dessa cidade. Não naquela Sim. coisa assim, ah, eu vou fazer de qualquer jeito, porque talvez um dia eu já não esteja. Não, sabe? Tanto que lá no Mato Grosso, até hoje, assim, tipo, eu tenho contato com pessoas que eu atendi lá, porque eu acho que eu trabalhei dessa maneira, sabe, Bia? Tipo, eu não foquei no, tipo, vou fazer e seja o que for, sabe? E Aham. aí, assim, Bia, hoje eu dedico, então, os meus dias aí a estudar, a entender esse mundo aí, né, da fertilidade, das gestantes. Eu sou apaixonada por isso. E é complexo, é difícil, mas é o que sabe assim, me move, me desperta a querer acordar de Sim. manhã, pegar um livro, estudar e atender com ânimo, com vontade, né? E, Sim. consequentemente, tipo, eu acho que agora vai fazer 8 meses, mais ou menos, por aí que eu estou atendendo aqui, ou 9 meses. E eu já tô com várias, assim, pacientes nesse aspecto da fertilidade. Então, é uma realização, né, Bia?
Então, eu acho que quando a gente foca naquilo que a gente gosta mesmo e a gente se dedica, flui, acontece, né? Não, com certeza, é gratificante. Eu, no meu caso, não tenho nada específico, né? Eu, na verdade, o que me fez buscar mais terapias era justamente isso, cada pessoa que eu ia observando nos atendimentos, né? A gente acaba trabalhando muito com a intuição, né? Vai percebendo, porque é uma coisa que costumam dizer para a gente quando a gente vai trabalhar, né? Isso tanto no paciente como no cliente, como em nós. A gente nunca fala uma verdade total. E assim também é o nosso cliente, porque na verdade eu acho que isso envolve o autoconhecimento e a gente não consegue se conhecer totalmente, né? É, Então isso na verdade ia me fazendo perceber algumas dificuldades de cada pessoa através de uma dor, através de alguma coisa, e isso ia me instigando a conhecer melhor o ser humano, né? Ia me instigando a conhecer melhor tanto no aspecto emocional, físico, mental. E como eu costumo dizer, o primeiro paciente dos meus cursos era eu. é, Estudar por isso. Né? Amo muito isso que a gente comentou hoje agora com essas funções online. A gente não tem essa interação. Isso é isso aí, muito bom, porque aí a gente, com o colega, a gente interage, a gente vai se conhecendo, isso né? mesmo. E vai ter que tratar. Quando eu fiz o curso de Charts, maravilhoso, recebi muito Charts. Era ótimo. Na acupuntura também, né? A acupuntura para mim foi uma superação, porque eu tenho grandes dificuldades com agulha, eu não conseguia receber uma injeção, eu passava Nossa, mal, olha só. né? Então eu lembro muito sim da primeira aula de agulha com o mestre Li, que foi Ai, no IG-11, não, né? Que ainda não era nem com mandril, era só agulha, era né? agulha. O mestre Lee não gostava de mandril, né, Bia? E eu a Fátima que estava sentada do meu lado, né? E eu fiquei ali, né, enrolando, e ela quer que eu bote para ti? Eu digo, não, senão não vai ter sentido, né? Então eu levei muito tempo até que eu consegui enfiar aquela agulha, né? Coloquei. Aí quando eu coloquei a agulha, ele olhou e disse, colocou? Então agora tira e bota de novo. Sim, não vou botar de novo. E hoje eu sou apaixonada pelos efeitos que ela causa, né? A medicina chinesa, no caso, é um mundo vasto. A É, gente entender ela realmente como ela é, não é assim porque a gente está no Ocidente. Gente. Por mais que a gente trabalhe com intuição, veja o ser como algo integrado, a gente não nasceu lá, né? E não consegue ter essa mesma mentalidade. Então a gente é, acaba adaptando, né? Eu lembro que algumas aulas eu tentava transformar para bioquímica para entender. Sem sim. sentido, né? Mas enfim, isso foi me fazendo isso cada vez e continua, né? Porque eu acho que a gente não consegue parar. Não, Porque eu tenho sempre essa sensação, quanto mais eu aprendo, mais tem para aprender. isso aí. Parece que não Menos se eu chega sei. nunca lá. Exatamente, né? Menos eu sei e aí eu tenho que buscar mais. E nesse processo é exatamente isso, é o autoconhecimento, a gente vai se conhecendo, a gente vai até porque para entender o outro. E as pessoas que nos buscam têm afinidade, tu vai encontrar semelhanças. É, Eu acho que é a oportunidade que a gente tem para conseguir dar ferramentas para essas pessoas, para elas conseguirem encontrar essa verdade. E também a gente vai adquirindo as nossas também para encontrar as nossas verdades, né? Isso é, é bonito, né? O bonito de tudo é essa troca, essa interação, é tudo muito lindo, né? É um é. processo muito lindo. É bem Todos isso eles. mesmo, Bia. E E a é. sensação que eu tenho, assim, é que todas elas remetem para uma mesma coisa. Eu até me sinto meio. Nem sei a palavra exata para te dizer assim, ó, mas tudo isso remete ao amor, né, Ana? Ao amor. Porque a terapia é isso, quando tu chega nesse, a funila e chega nessa etapa do amor, parece que tudo flui muito Isso. melhor, Isso né? aí. Não tem julgamento, as barras hoje falam muito na questão do julgamento, de ponto de vista, não tem o julgamento, tem um ser humano que está buscando o melhor para ele e que muitas vezes não sabe o que é o melhor para ele. Isso aí. Então, É. aí o corpo manifesta através. A dor é uma ajuda. É uma Tipo, tem ajuda. algo errado, vai ver É. o que é. É, eu falo assim, né, Bia, que a dor, ela é o aviso para o nosso corpo. Eu preciso de ajuda, né? Você precisa fazer alguma coisa para me auxiliar. Então, a gente não pode enxergar a dor como uma coisa ruim. Ela é nossa aliada, né? Se a gente parar e analisar, é um alarme. Olha, tem algo que não tá legal e eu tô precisando de auxílio para reabilitar. Então,
É como um carro, né? Quando o carro ali começa a dar problema, a gente sabe que tem que levar no mecânico. E assim é o nosso corpo em si, né, Bia? E, Ana, sabe o que eu quero que fale um pouquinho pode falar. para mim também? Eu sou apaixonada pelos florais, porque eu já numa outra live eu comentei, os florais da minha vida foi o divisor de águas, né? Eu fazia tratamento com uma terapeuta que usava os florais de bar, minas, todos, enfim, e realmente foi um divisor de água na minha vida, né? E eu vi que tu foi lá na casa do Dr. Bach. Então, conta um pouquinho essa experiência, porque deve ter sido magnífico. Ai, A dona lá, tudo, deve ter sido tudo muito, muito maravilhoso de chegar ali, né? foi. Como é que foi? Então, Bia, na verdade começou assim. Eu nunca, quando eu e meu esposo falava em viajar para fora do país, né? Eu nunca pensava, tipo, em Europa em si, né? Eu sempre falava, eu quero ir pra China, eu quero ir pra Tailândia, eu quero ir pra Índia, eu quero ir pra esse lugar. Eu não quero saber de Europa, né? E ele sempre gostou muito dessa, né? Carregava muito essa questão de querer conhecer lá, né? E aí, então, seria a primeira viagem que ambos faríamos juntos, né? Então, assim, fora do Brasil e tal. Aí, quando ele falou assim, ele falou que gostaria muito de conhecer Londres. Eu falei, beleza. Eu falei, a gente pode até ir para Londres. Eu disse, mas eu quero ir conhecer o Instituto do Dr. Bach, que fica a tantos quilômetros de Londres. Ele disse, então, se eu já vou estar lá em Londres, a gente vai dar um Aham. jeito de encontrar esse Instituto do Dr. Bach, né? E comecei a Sim, pesquisar, Bia. E, assim, lá as pessoas, elas como vou te dizer, não tem tanto conhecimento quanto a gente aqui, sabe? Do Dr. Bá, das experiências, assim, dele. E aí, o Éder disse, não, a gente chegando lá, a gente aluga um carro e a gente vai, só que lá é mão inglesa, né? E aí eu disse, Éder, mas aham. você vai conseguir dirigir com a Adriana? Não te preocupa, eu vou conseguir, tá tudo certo, né? E o Éder, ele assim, eu sempre falo que o que eu sou meio em algumas coisas mais ponderada, vamos pensar, ele já, não, vambora e vamos fazer, né? Então, assim, equilibra. E aí eu pensei, nossa, vamos, então tudo bem, né? Vai dar tudo certo. Só que aí Aham. no início da viagem, ele teve uma lesão no olho por causa da lente de contato. E ele teve que manter quase a viagem inteira esse olho fechado. Chegamos lá, graças a Deus não conseguimos alugar o carro, porque ele não tinha levado uma carteira lá que precisava. E eu pensei, Sim. graças a Deus, porque pense esse homem caolho, dirigindo em mão inglesa, vai dar uma. Aí, Bia, a gente então. E eu morava em Primavera ainda, quando a gente foi pra lá, né? Sim. Foi no passado, final de maio, início de junho. E Uhum. aí, ele disse: Não, eu vou conseguir um contato de alguém. Aí ligou para um cara que trabalhava de Uber, um brasileiro, né? Que daí a gente conseguia se comunicar melhor. Ele fala inglês, eu não falo, mas mesmo assim, né? Porque eu também queria Sim. conversar, né, Bia? Aí ele ligou e o cara, não, beleza, marcamos, ele pegou a gente e aí foi, né? Nossa, Bia. Primeiro que o cara, pra te ter uma ideia, conversa, vai, de onde você é e tal, a gente é do Mato Grosso. Nossa, minha família mora no Mato Grosso. Tipo, a família dele morava numa cidade do lado de onde a gente morava. Eu disse, meu Aham. Deus, né? Que loucura. Aham. Lá do outro lado, Lá não do outro, pode. mas enfim, né? Nos levou lá. E assim, no caminho já, Bia, assim, parecia que eu tava indo para um lugar mágico, porque você vai indo para o interior, assim, de Londres, né? Na verdade, já não Aham. pertence mais a Londres. E Sim. eu esqueci o nome da cidadezinha lá onde Uhum. fica, mas você vai, é assim, são casinhas minúsculas, sabe, Bia? Não tem nada a ver com Aham. essas mansões aqui, né, e de outros lugares. São casinhas minúsculas no meio de muita árvore, muito verde. Então eu pensei, gente, quero ficar morando aqui nesse lugar, né? Porque é lindo. Aí quando a gente chegou na frente assim da casinha, Aham. nossa, sabe, Bia, assim, quando te dá sei lá, uma mistura de emoções, porque primeiro você sonha com aquilo, e aí aquilo tá materializado ali na tua frente, Aham. né? E Aham. aí eu, então, já no próprio jardim ali deles,
já tinha algumas flores da época, né, que são as usadas no florais que estavam florescidas. Então, assim, Uhum. já foi até o primeiro contato, né? Aí É. chegamos na casinha e na casa hoje, né, Bia, que é um mini museu. E nos fundos eles têm uma parte onde eles dão cursos, né, especializações mais a fundo dos florais. Mas Sim. como era tudo em inglês, eu acabei não fazendo cursos assim lá com eles, né? Sim. Mas dentro, Bia, pra te ter uma ideia assim, do sofá de madeira, dos móveis, tudo foi o Dr. Bach que fez, sabe? Então, assim, lá tem um museu com as primeiras matrizes dos florais que ele começou, com os primeiros testes, sabe? Assim, então, assim, Sim. é muito. Não é uma coisa assim que tu fala de lindo, tipo Mas pra gente que trabalha, a pessoa que não entende vai dizer, vocês estão louca ver esse monte de coisa velha aqui e achar que isso é lindo. Mas pra mim foi É encantador, enriquecedor. enriquecedor. É. A energia daquele lugar. Então, Aham. assim, foi uma experiência maravilhosa, Bia. Única, sabe? Assim. Aí, antes disso, tipo, eu trabalhava com os florais, mas eu só prescrevia e a pessoa mandava para farmácia, né? Mandava manipular na farmácia. E Sim. aí, então, nesse dia eu comprei, então, o meu kit de floral lá com eles, que eu disse, nossa, quando eles começarem a terminar, acho que vai me dar uma coisa, assim. E aí, Ah, hoje, então, tipo, consigo manipular o floral para a pessoa, né? Então, assim, sim. tem pacientes que eu atendo que falam, ai, parece que até tem uma energia diferente, né? E aí, com É. certeza, né, Bia, eu preparo ali o floral, já faço toda uma mentalização, enfim, a gente sabe o processo que a gente Sim. faz quando a gente está trabalhando, assim, com isso, né? Então, assim, foi encantador. Aí, claro, tinha um guia dentro da casinha, ele nos explicou algumas coisas. E aí ele disse: Olha, vocês podem ficar à vontade, né? Podem subir era de 2 andares, né? Podem olhar todos os cômodos. Então, assim, eu queria ficar lá por horas, né? Sim. Por, Imagina. por Eu mim, eu mesmo. ficava lá, assim, curtindo. Aí a gente Aham. conheceu um pouco mais ali a cidadezinha em si. Mas assim, Sim. ter essa experiência, ainda eu amamentava a Lívia, né? Então eu disse assim, sentar lá no jardim, amamentar a Lívia, viver assim essa experiência para mim foi muito Ah, especial mesmo, sabe, Bia? são presentes que a gente ganha, né? É, Do universo, enfim, de poder ter essas vivências, né? Eu, quando vi as fotos, aquilo tudo, eu me encantei. Eu digo, meu Deus, não tem nem como descrever, provavelmente, a sensação que se tem ali, né? isso mesmo. Eu amo tudo que eu faço, né? Até porque se a gente não gostar, a gente não faz. É bem isso aí mesmo. Bia. Aquelas que eu tenho mais carinho, né? Tem aquelas terapias, talvez, porque elas me beneficiaram muito também. O Sim, floral, para mim, é o primeiro lugar, é, né? Ele é muito especial, né? sim. Eu só trabalho com o sistema dos florais do Sul, que é criado aqui pela Mádia, que é daqui do Sul, né? Ela é Aham. da UFI, e ela criou esse sistema e foi com ela, inclusive, que eu conheci os florais e usei durante muito tempo no usuário. Eu disse que era viciada nos florais, meus florais não duraram 15 dias. E quando eu comecei a atuar com os florais, eu comecei com eles e com o reiki. Então, eu atendia, eu dava 2 sessões semanais de reiki e receitava os florais, e aí eu tinha o kit dela. E eu mesma Ah, manipulava, também fazia esse mesmo processo. que Aí legal. depois eu fiquei, né, não fazendo mais, e aí quando eu receito para as pessoas irem fazer na farmácia. Mas eu acho muito bom isso, tu ter o kit, tu manipular, tu botar a tua energia no momento que tu está fazendo, é É, muito gratificante, né? é muito gratificante. Outra terapia, assim, eu vou te dizer, gosto de todos, mas a acupuntura, o reiki, os florais são os meus biscoitinhos. É, tu sabe, Bia, que volta e meia, quando eu atendo alguém assim, novo principalmente, né? A pessoa me pergunta, nossa, você não trabalha com reiki? Né? Sim. Aí eu falo, não, eu não trabalho com reiki, né? E, Uhum. uh, e aí essa semana até eu comecei a atender uma pessoa aqui,
Na verdade, eu já atendi ela algumas semanas atrás, mas eu atendi ela essa semana. E aí ela trabalha com reiki, enfim, essas coisas. Daí ela me perguntou, ela falou, Ana, mas nunca te despertou vontade de trabalhar com reiki, né? Ela disse, tu tem, Sim. assim, todo esse lado de trabalhar, né? E aí eu disse, olha, eu já passou, assim, pela minha cabeça em fazer, né, a formação, enfim. Eu disse, mas engraçado que eu até hoje parece que eu não consegui achar um momento assim, tipo, ah, agora vai ser isso, agora eu vou me dedicar para isso, né, Bia? Porque eu acho que não é bem assim também, tipo, fazer, ah, eu vou fazer, né, Bia? Tu que faz assim o reiki, eu acho que é tão precioso, né? Porque tu, como é que fala? A energia do universo Universo. passa por Tu é uma você. ponte, exatamente, tu é uma ponte. Eu conto como é que minhas coisas me despertaram. O reiki foi uma coisa muito incrível, porque eu estava muito mal um determinado dia eu procurei uma amiga e ela era reikiana. Isso quando o reiki surgiu lá, que só tinham os mestres, moravam lá por Brasília, São Paulo, aqui em Porto Alegre, não vinham para dar os cursos, né? E aí eu procurei ela de estou muito mal, né? Aí ela me, deixa eu te aplicar um reiki. Ela começou e eu pensei assim, isso não vai dar em nada. Olha, quando ela terminou, eu estava totalmente fora de mim, eu era outro ser. É. E depois uma pessoa que eu atendia, e ela chegou, se tornou mestre, e chegou para mim e disse, eu gostaria de te dar um presente. Eu, tá. Ela disse, eu gostaria de te sintonizar na energia do reiki. E foi muito incrível. O espaço dela era muito pequenininho, ela não tinha um espaço, era na casa dela. Aham. Ela colocou num sofá, tipo aquela cadeira do papai, Ah, sim. né? Uhum. E aí ela botou uma musiquinha e fez a sintonização. Eu tinha a sensação que aquele espaço era imenso, ampliou o Nossa, que espaço. lindo. Então, assim, meio que foi um presente na minha vida, e realmente foi um presente que ela deu. E foi. Eu comparo o reiki a uma criança, porque para mim ele é uma coisa simples, ele é uma coisa pura, É, né? E ele leva para esse caminho do amor incondicional. Para mim, ele é isso. Eu penso em reiki, eu penso em criança. É essa situação que eu faço. Né? Os florais, não. Né? Porque os florais já é aquela coisa assim que eu olho, é aquela coisa que tu olha a flor, ela parece aquela coisa frágil, no entanto, é uma fortaleza. isso Né? mesmo. É uma força imensa que tem dentro de É. uma flor. Tanto Né? que assim, Bia, quando tipo as mães, né, me procuram para fazer o floral para criança, a primeira Sim. coisa que eu falo, vamos primeiro tratar você, né? Porque quando a gente harmoniza aquela mãe, às vezes automaticamente aquela criança já é harmonizada. Às vezes não precisa Sim. entrar com o floral na criança, né? Claro que aí a Uhum. gente associa, faz, então assim, tratamento para ambos, mas se a mãe ela topar, né, fazer o tratamento, a gente vai já direto para ela e nem mexe, Sim. porque a criança, ela é pura, né, Bia? O que Uhum. qualquer coisa que você fizer nela é assim, ó. O resultado ele é muito rápido, ele é muito imediato, né? Não tem Então, casca, né? Ainda não tem as cascas. é isso Né? mesmo. Não, Não, eles não não. tem muito para retirar. Uhum. Isso mesmo, né? Tipo, até os 7 aninhos ali, eles não têm aquela coisa de guardar como a gente, né? Ir lá enchendo a gente de coisas aí que depois vão. Sim. Para eles são puros, eles não têm isso. Então, assim, é muito, muito rápido a resposta, né? Até tipo na acupuntura, tanto que às vezes não há Sim. necessidade de colocar agulha, né? A gente colocando ali os cristalzinhos, colocando as sementes, fazendo um doim, né? Trabalhando uns pontinhos, a gente já consegue ter um grande resultado. Então a gente tem que, eu acho que como terapeuta, sabe, Bia, assim, e a gente lidando com pessoas, com vidas, a gente tem que ponderar isso, né? E perceber, tipo, será que essa pessoa também está pronta para isso? Porque É. eu sempre tenho uma coisa que eu falo assim, né, Bia? Às vezes, quando a pessoa me procura, deixa eu só ver quanto tempo falta aqui, Bia. Tem uns 7 minutinhos ainda. Ah, é. Eu sempre falo assim,
a pessoa, ela quer colo ou ela quer cura, né? Uhum. Tem Uhum. muito isso, assim, porque o Ah, colo, ele é muito assim o nosso ego em si, né, Bia? E a cura, ela vai, é uma urgência da nossa alma buscando aquela cura. tem Então, mais coisa. assim, o quanto a gente está disposto mesmo a trabalhar aquilo, a mexer naquela. Eu sempre falo, um copo com areia, quando tá paradinho, embaixo tu vê areia, em cima água e tá tudo certo. Agora, quando tu Sim. começou a movimentar aquilo, o negócio vem. E aí, a pessoa que ela quer cura, ela fica, ela encara aquele problema, ela, né, começa a limpar o ser dela para começar a colocar outras coisas, né, para alimentar de novo. E a pessoa que só quer colo, vaza. Ela não Mas, fica. eu vejo que o que eu percebo assim nesses meus aninhos de caminhada é que a gente precisa estruturar, né? Quem vem te buscar vem porque está querendo, né? Mas muitas vezes ela não tem essas ferramentas para o enfrentamento. Isso Não aí, tem. não tem. Se passar para a ciência, as sinapses ali não processam, né? Isso mesmo. Então, tu tem que dar isso, né? Então aí eu vejo que ou é um reiki, ou é os florais, que tu vai trabalhando pelas bordas, É, até estruturando para esse momento do espelhamento. Então, aí isso sim, aí. agora eu tenho como me ver, porque do contrário eu vou fugir, eu vou ver É, monstros, eu vou ver coisas, é né? isso aí. Então, é isso, E a gente vai construindo a casinha, construindo, construindo. Por isso que eu não acredito em terapias miraculosas, é, não existe pílula do milagre. eu É tenho ou pavor. lá, então tudo bem, cada um procura, cada um também tem o que quer, também acredito isso, Isso, né? é É um isso aí. momento de cada um, a caminhada de cada um, a gente respeita com certeza, mas é essa a Isso. minha crença. Né? É, é bem isso, Bia. Quem procura a fórmula mágica, né, Vai vai caminhar um pouquinho mais. isso. E assim, aquela fórmula mágica, naquele momentinho ali, superficial, ela até pode Uhum. funcionar. Mas e lá no fundo, nos sintomas, ela pode funcionar, né, Bia? Mas na Sim, origem do problema, ela não vai funcionar. Se essa pessoa não se abrir, não se descamar, não querer vivenciar esse processo, não tem sim. como. Então, assim, é uma coisa que eu acho que o que leva também a gente. Eu estava conversando com uma amiga e ela falando assim que ela estava deixando a acupuntura porque ela estava muito sentida assim, que as pessoas elas buscavam quando estavam com uma dor muito forte e queriam tipo, fazer duas, três sessões e queriam não ter mais aquela dor, né? Só que a gente estudando, a gente sabe, né, Bia, que se existe uma dor ali, existem outras coisas que precisam ser trabalhadas e que a gente não vai fazer mágica em duas, três sessões, Não, com né? certeza. A gente Até no fim, nós estamos no fim aqui, tinha tanta coisa para falar, né? é Eu queria que bem isso. falasse dos teus óleos essenciais que tu trabalha, todas essas coisinhas, mas vamos ter que fazer uma próxima. Vamos sim. E tu sabia que hoje teve uma pessoa que daí eu até escrevi aqui, ela me escreveu assim: o que tu faz, o que tu fez e o que tu faz para ter tanta paz assim? Tu transmite isso. E eu acho que é isso tudo que a gente falou, sabe, Bia? Não é que a gente não vai ter os dias que a gente vai estar furiosa, vai estar brava, vai estar assim nos sentindo mal e também precisando de ajuda de outras pessoas para conseguir enxergar o que a gente está passando, né? Mas essa caminhada, ela vai nos fortalecendo. E a gente também vai conseguindo ver assim, não, pera lá, se isso aqui vai me tirar tanto a minha paz, será que vale a pena? Né? Eu Aham. acho que a gente consegue ir assimilando assim isso. Mas Que é um também, autoconhecimento, né, Ana? isso. Mas também, né, Bia? Tipo, eu vai fazer 11 anos que estou nesse processo de trabalhar com isso, com terapias. Então, Aham. não é tipo, hoje eu vou começar a trabalhar com isso e amanhã tá tudo ok. A gente vai cair, vai levantar e vai cair, vai levantar, né? Com certeza. É, Mas mas é muito bom, né? É é muito bom. muito bom. E tu sabe, Bia, que eu falo assim que eu acho que hoje eu não tenho mais medo de mudança. Eu tenho medo que as coisas nunca mudem, sabe? Que Aham. sempre fique tudo igual e que a gente fique naquela mesmice. O meu medo é esse,
né? Então, enquanto as coisas estiverem mudando, as pessoas evoluindo, as coisas acontecendo para a gente buscar também isso, a vida tá Sim, acontecendo, né? Tá valendo. E o quanto, e eu sempre falo também, Bia, que enquanto eu estiver viva e eu me entender por gente, eu preciso estar alimentando o meu ser. Então, assim, não aham, é porque eu já fiz um monte de cursos, já fiz isso, já fiz aquilo, que, não, agora eu vou só trabalhar e não vou. Não, eu tenho essa não, necessidade de estar alimentando o meu ser, né? Então, sim, eu lembro que eu tive um problema uma vez no braço e eu fui fazer fisioterapia, né? E aí a fisioterapeuta me perguntou assim, Ana, mas assim, eu vejo que tu faz tanto curso, tanta coisa. Ela disse, eu não consigo fazer tanta coisa assim. Tudo que tu ganha, tu investe nisso? Eu falei, sim. Tudo que eu ganho, eu invisto nisso. Eu não faço outras coisas na minha quando vida. eu paro para fazer conta, eu fico pensando, olha o que eu já investi, eu podia ter feito isso, mas isso me Não, satisfaz, né? e Bia, quando eu Eu não não estiver consigo mais parar nesse. também. E quando eu não estiver mais nesse plano, é o que eu vou levar, né? Eu Também só vou penso levar igual. isso. Então, assim, o prazer que eu sinto, o amor Aham. que eu recebo das pessoas quando eu estou atendendo, Bia, isso aí não tem preço, Não, não tem, com né? certeza. Não É tem, assim, é nada paga. um, valor inestimável. Então, eu sou muito realizada trabalhando com isso. E sempre peço, assim, sabe, para Deus, para os guias me iluminarem, que eu consiga sempre oferecer para aquela pessoa que está ali na minha frente o que ela Sim, veio buscar, que eu consiga auxiliar naquele processo, né? Porque a gente não vai sim. fazer a cura dela, mas a gente vai Não, auxiliar naquele processo. Então, ela assim, que a consegue gente tenha clareza para lidar com quem está ali, né? com certeza, eu sempre penso isso, né? Eu estou tocando um santuário, né? Estou tocando É um santuário, é um isso aí, santuário, um né? Porque é templo, uma alma isso que aí, está fazendo o seu melhor e buscando o seu melhor, é né? Então, isso só isso mesmo, faz com que a gente é respeite em quem a isso gente mesmo. toca. Mas é maravilhoso, eu É, amo também o que eu faço muito. Me frustro às vezes, mas acho que é sim, natural, porque a gente tem essa visão de que tudo é possível por esse caminho. Às vezes as pessoas não enxergam ainda isso, mas tudo bem também, é processo. Assim como a gente em algum momento não enxergou, é, mas isso me faz buscar e mudar. Realmente, agora eu tomei a decisão que eu não vou mais trabalhar com a massagem. Não digo total, mas né, eu sim, preciso tocar. Isso eu não vou conseguir não fazer, sim. não tocar, porque eu aprendi a tocar. Mas foi outra mudança de novo. Eu digo, como uma cigana, eu não paro. Isso aí, mas tá certo, né, Bia? Mas Que isso é o que me bom. estimula a me manter, a continuar vivendo, Isso aí. buscando, porque eu acho que se o dia que isso parar, aí para mim é a morte, É, né? não tem, né? Tipo, eu fico pensando assim, nossa, que graça vai ter? Tipo, o que que eu vou fazer da vida? Não tem como. Eu me imagino, Bia, eu me imagino assim, ó, lá bem velhinha, de cabelo branco, com as minhas mãos já toda assim enrugada e colocando agulhinha nas pessoas, vendo pulso, vendo língua e falando, Fazendo chá, fazendo chá, fazendo minhas tinturas, minhas ervas, sabe? É assim que eu sim, me vejo, se Deus quiser, né? com certeza, com certeza. Ai, Bia. Tu associa óleos também nos teus atendimentos, né, Isso, Ana? aromaterapia, né? E, e assim, eu não sei, Bia, se tá marcando aí o tempo pra ti, mas aqui pra mim tá. Para mim, não tá ainda dando como encerrado. Eu não sei como é que funciona, porque é a primeira vez que eu iniciei, mas É, aqui para mim não está dando ainda nada, tá então tá. tranquilo. Que aqui tá, falta assim um minuto pra, pra fechar uma hora, né? Ele ainda não está me Então avisando tá. nada. Então, Bia, essa questão assim dos aromas, ela também, dos óleos em si, né? Aromaterapia, eu fiz formação em aromaterapia clínica. E Uhum. hoje, no Brasil, assim, meio que virou um comércio a questão dos óleos essenciais. E eu te confesso que sabe quando tu falou assim, a gente se frustra? Eu não sei nem se é uma frustração, mas meio que, tipo, você dá uma brochada, porque você aprende de uma forma tão, como fala assim, tão, de você ter respeito por aquilo, porque é uma, é Sim, uma, é uma qualidade química do produto. e isso é Uhum. uma química, você estuda a química daquele produto para você passar para aquela pessoa, e hoje você vê as pessoas assim vendendo como água, né? Então, assim, isso assim me deixou um pouco.
meio que, tipo, eu uso nas minhas pacientes, né? Eu continuo Agora tá usando marcando. Tem 26 minutos restantes, agora sim. minutos ou segundos? Segundos. Ah, tá. Então, assim, Bia, eu uso, mas eu não tenho mais aquele amor que eu tinha. Meio que quebrou, assim, mas por essa questão, assim, de virar uma coisa meio que uma prostituição de uma coisa que era tão bonita, sabe? Então, hoje eu trabalho, eu uso.